Imagina você vender um produto que você não pode enxergar o produto, você não consegue sentir o produto e muito menos ter certeza absoluta que o produto realmente existe. Era exatamente esse tipo de produto que eu vendia há mais ou menos 2 anos atrás. Eu trabalhava como supervisora de vendas dentro das principais concessionárias de São Paulo, Volkswagen, Toyota, BMW, Jeep, e o tipo de produto que eu vendia, ele era basicamente um produto invisível. E ele atende uma minoria da população dentro de um processo de vendas. Porque hoje nós temos o cliente visual, o cliente auditivo e o cliente sinestésico. O cliente visual é o cliente que precisa enxergar o produto. Ele precisa ver cor, ele precisa ver as características, ele precisa ver o produto em cena. O cliente sinestésico é o cliente que ele precisa tocar, ele precisa sentir a sensação de estar usando esse produto. E o cliente auditivo, ele quer saber características e especificações. Só que o cliente auditivo, ele atende uma parte minúscula da população, porque a grande maioria, ela é auditiva e é sinestésica. É só você se perguntar, você compraria um produto onde você só escuta sobre ele ou você precisa sentir, você precisa tocar, você precisa enxergar o produto para comprar? Se questione. Mas antes de você continuar desse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata Costa, eu falo sobre vendas, marketing e mercado digital. Eu trabalho com vendas há mais de 15 anos, de assinatura de revista, assinatura de revista, até imóveis de alto padrão. E o meu último emprego como CLT foi há 2 anos atrás, como supervisora de vendas. Hoje eu trabalho com o digital, ajudando mulheres a se posicionarem como autoridade. Aliás, mulheres e homens. Eu falo mulheres porque hoje a maior parte do meu público são mulheres, mas eu atendo qualquer pessoa que queira começar a ganhar dinheiro de verdade com o digital. E como eu sei que absolutamente tudo gira em torno de um processo de vendas, eu entendo que tudo que você precisa é ter um conhecimento, ou ter um produto e um serviço e conduzir bem um processo de vendas. Porque quando o teu produto ou o teu serviço ele soluciona uma dor, ele satisfaz um desejo, ele resolve um problema, você só precisa entender como oferecer isso para o outro. E quando eu comecei a trabalhar com o digital, eu entendi uma dinâmica. As pessoas que trabalham com o digital, elas não entendem nada sobre o processo de vendas. E as pessoas que trabalham no mundo físico, elas não entendem nada sobre digital. E eu tinha uma balança. Estava fazendo marketing na Belas Artes, uma das faculdades mais renomadas em São Paulo. Já tinha uma baita experiência com vendas, então eu falei, eu preciso empacotar esse conhecimento em um produto ou um serviço e oferecer para outras pessoas. E eu vou ensinar você a fazer a mesma coisa hoje. E o conteúdo que eu vou te entregar aqui é um conteúdo de muito valor, porque ele tem base em conhecimento pessoal, experiência pessoal e aplicação na prática. Então vamos lá. Eu vendi uma película de proteção de pintura. É como se fosse uma película de celular, se chama PPF. Essa película você coloca em volta do carro e ela protege contra riscos, arranhões. Então ela consegue manter a pintura do carro. Só que o cliente ele não consegue enxergar o PPF porque ela é uma película quase invisível. É como se fosse essa película aí do seu celular. O cliente ele não consegue sentir porque ele passar a mão em um carro que está 0 km com a película e sem a película é quase a mesma coisa. Então, o que eu precisava fazer era induzir o cliente a fazer a compra baseado no sentido do ouvir, que é a pequena parte da população. Só que fazer só o cliente ouvir já não estava me gerando resultado. Eu tentei de tudo. E eu percebia que quanto mais eu falava, mais o cliente se sentia desgastado e não queria fechar comigo. Então comecei a me questionar, o que eu posso fazer para fazer com que o cliente ele queira comprar essa película, já que era um dos meus produtos mais caros. E aí eu comecei a fazer com que o cliente imaginasse, sentisse a sensação de não ter o meu produto. E essa é a grande sacada do que eu vou te ensinar hoje. Eu explicava para o cliente que ele precisava colocar essa película e ele me trazia muitas objeções. Dentro delas a pintura do carro já protege. Tudo bem, se a pintura arriscar eu mando na funilaria. Ai, nunca tive problemas com pintura antes, não vai ser agora. A pintura de fábrica já é excelente. Era exatamente esses tipos de objeções.
que eu ouvia. Até que, sem querer, eu contei uma história que aconteceu comigo para o meu cliente. Olha só, eu estava indo para a concessionária e no caminho um vendedor me abordou e me ofereceu uma película para colocar no celular. E aí eu falei para ele, olha, eu não preciso de película, eu não gosto, até hoje eu não uso película no meu celular. E ele falou assim, mas se o seu celular cair no chão, ele vai quebrar e com certeza você vai ter a sua tela trincada. E eu fiquei com aquela sensação, porque eu pensei, pera, eu nunca derrubei o celular no chão, nunca precisei usar película. Só que talvez ele tenha me rogado aqui uma praga. Então é melhor que eu não arrisque. Então eu falei para ele, tá, coloca aí essa película no celular. E aí ele colocou a película no meu celular e batata. No dia seguinte, esse celular caiu no chão e a tela dele trincou. A tela do celular não, a película tinha trincado. E no dia seguinte eu passo pelo vendedor novamente e eu falo, olha, a película que você me vendeu quebrou. E aí ele falou, bom que foi a película e não o seu celular. Viu só? Eu te falei que se você não colocasse uma película nesse celular, corria o risco dele cair e quebrar. E eu falei, não, isso foi praga. Eu sou uma pessoa super, sabe? Isso aí foi maldição, não quero. Não quero mais essa película, muito obrigada. E parece que essa história foi inventada, mas essa foi uma história real. Uma semana e meia depois, no máximo 2 semanas, eu com o celular na mão, ele caiu em cima da mesa e ele deu uma trincadinha na pontinha. E aí eu pensei, que droga, eu não acredito que o meu celular quebrou. E eu fiquei com uma sensação muito estranha dentro de mim. Uma sensação do tipo, cara, que coisa chata, eu deveria ter colocado a película, porque que eu fiquei com uma... Ele falou pra mim que eu precisava colocar a película, eu fiquei com uma sensação de que eu tinha que colocar a película e eu não coloquei. E agora eu tô arrependida. E eu fiquei com aquela sensação de arrependimento dentro de mim. De caramba, se eu tivesse colocado aquela película que custava R$ 20 na época, hoje em dia uma película é R$ 300, e olha lá. Isso não teria acontecido. E aí no dia seguinte eu voltei lá para comprar a película novamente. E eu tirei uma lição muito grande. Eu tenho para mim que as coisas elas não acontecem por acaso. Elas acontecem porque você precisa aprender alguma coisa. Você precisa entender uma lição. Então eu não acredito que foi de propósito que o meu celular caiu no chão, não foi de propósito que eu quebrei aquela tela, mas talvez eu estava me questionando tanto do que fazer, como vender, como induzir o cliente a fazer a compra daquele produto ou daquele serviço. E eu estava me perguntando tanto como fazer isso, estudando tanto sobre isso, que o universo me deu uma ajudinha. E como eu acredito que nada é por acaso, eu fui lá, coloquei essa película e eu voltei com aquela sensação de, poxa, se eu tivesse colocado antes, isso não teria acontecido. E me veio uma sacada tão grande que eu comecei a pensar, é isso, é isso. O meu cliente precisa sentir a sensação de que eu preciso adquirir esse produto ou esse serviço para que eu não me ferre lá na frente. E foi pensando nisso que eu mudei completamente a minha narrativa de vendas. E eu usei essa mesma história para o meu cliente. Contei essa mesma storytelling para ele. Olha, isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu teimava que esse celular não ia quebrar. Aconteceu isso, isso e isso. Quase que de uma forma instantânea, e nem foi com intenção, o cliente sentiu a mesma sensação que eu senti. Que ele precisava colocar aquele produto no carro para que ele não perdesse. E a primeira vez que eu vendi, ele me falou assim, então quanto que custa para colocar nas laterais? Porque se eu for riscar o carro, provavelmente vai ser nas laterais. E aí eu comecei a negociar as laterais do carro. Com o passar do tempo eu fui vendendo mais, porque eu fui entendendo quais eram os pontos do carro que mais riscava. Então, se o João comprava um carro e dentro da minha conversa com o João, eu entendia que ele gostava de viajar, ele gostava de ir para o interior, eu começava a colocar isso dentro do meu argumento de vendas. Olha, seu João,
Você comentou que você gosta de viajar, que você vai para o interior todo final de semana com a sua família. E normalmente aquelas pedrinhas de estrada, elas rebatem no carro. E na hora que ela rebate, ela tira uma lasquinha da tua pintura. Só que quando você coloca a película de PPF, a probabilidade de você perder essa pintura, ela é bem menor. Porque quando você coloca essa película de proteção no teu carro, você está protegendo o teu bem mais precioso, um patrimônio que você está investindo tão caro agora. E isso fazia com que ele começasse a repensar. Caramba, isso que ela está me fazendo faz sentido. E ele ainda buscava perguntas, mas como que é essa película? Como que... Deixa eu ver. E não tinha como ver, porque a película é uma película, ela é quase invisível. Então eu pegava uma pecinha dessa película e eu falava para ele, olha, tem um pedacinho aqui da pecinha, mas ela é instalada no teu carro, nos lugares X, X e Y. Então deixa eu te mostrar uma coisa. E eu colocava o cliente em cena. Eu estou te contando isso porque eu estou te ensinando na prática a induzir o teu cliente em cena, induzir sensações, induzir sentimentos, porque é só assim que você vai conseguir vender. Muito mais. Então eu comecei a usar esse storytelling, eu comecei a usar essa narrativa dentro de todos os meus argumentos de vendas. Se o Marcos gostava de viajar, eu falava, Marcos, olha, como você vai muito para a praia, a maresia ela é extremamente corrosiva e ela acaba danificando a pintura. Agora, quando você coloca a película de proteção no teu carro, você evita uma dor de cabeça maior lá na frente, porque você vai ter que parar o carro, deixar o carro na funilaria, você vai ter que pintar o carro. Depois que você pintar o carro, você ainda vai desvalorizar a peça, porque quando você for revender esse carro, vai dar apontamento, porque esse carro foi pintado. Ai, mas eu só pinto na concessionária. Independente se você pintar na concessionária, ele vai dar apontamento igual, porque uma vez que você pinta a peça, você tira a originalidade dela. E com isso, eu conseguia fazer o cliente se imaginar vivendo essa situação. Eu estava despertando um gatilho de medo. E isso não é uma coisa ruim. Isso é você induzir o cliente de uma forma correta. É você usar a mentalidade dele ao teu favor. Fazer ele se sentir vivendo a experiência de perder o produto, a experiência de danificar o produto, a experiência de não estar com aquele produto. E não confunda o processo de persuasão com o processo de manipulação. Você manipula o cliente quando ele não precisa do teu produto, quando ele não precisa do teu serviço, quando aquilo não se encaixa para ele e você tenta enfiar nele um produto que não vai resolver a dor dele. Agora, se o produto que você está entregando para o cliente, ele vai resolver uma dor, ele vai satisfazer um desejo, ele vai ajudar o teu cliente, ele vai gerar transformação de alguma forma, ele vai prevenir uma situação futura, você deve sim induzir o cliente ao sim, de forma intencional e estratégica. Porque as pessoas não sabem que elas têm problemas. Elas não sabem que elas terão problemas. É você que tem um produto ou um serviço que precisa mostrar para essa pessoa que ela tem um problema, que você tem a solução dela. Então perca essa crença de que isso é manipulação. Então perca essa crença de que isso é ruim, de que porque as pessoas não te ensinaram a jogar o jogo da vida. E o jogo da vida, ele funciona quando você usa o teu corpo, a tua voz, a tua inteligência ao teu favor. Induzindo o outro ao sim, induzindo o outro à compra do teu produto ou do teu serviço. E lembre-se, o processo de persuasão não tem nada a ver com o processo de manipulação. Se o cliente precisa da tua solução, você precisa induzir ele ao sim. Assim como eu precisava da película no meu celular. Só que eu não sabia que eu precisava daquela película. Porque o fato de eu nunca ter derrubado o celular no chão e ser uma pessoa cautelosa e cuidadosa não define que aquilo nunca vai acontecer. Porque previsibilidades acontecem. Então, se aquele vendedor não tivesse me induzido à compra, talvez eu não teria comprado aquela película. E eu teria quebrado o celular outras vezes. Então, esse processo, ele é um processo necessário. É um processo de persuasão. E o que eu quero ensinar para você é o seguinte: você precisa fazer com que o cliente sinta a sensação de que ele precisa do teu produto, que o teu produto é inevitável para ele, que o teu produto é a solução. E talvez hoje o teu cliente ele só não está comprando
porque ele ainda não enxergou valor, ele ainda não enxergou resultado, ele ainda não enxergou que ele tem algo a perder. Deixa eu te falar uma coisa, esse último pilar ele é muito importante. As pessoas elas compram porque elas querem resolver dores, porque elas querem resolver problemas, mas elas compram muito mais quando elas sabem que elas têm algo a perder. Absolutamente ninguém gosta de perder nada. Ninguém gosta de sair perdendo. Então você precisa mostrar para o teu cliente o que ele vai perder caso ele não feche com você. Você precisa mostrar para o teu cliente o que está acontecendo dentro do negócio dele e que ele não está enxergando e que exatamente por isso ele está perdendo muito dinheiro. Quer entender como isso funciona na prática? Olha só, se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você tem um negócio local, ou você tem um time comercial, ou você tem um negócio online. De alguma forma você quer vender mais e você está travando, ou você quer melhorar ainda mais o teu processo de vendas. Só que se você não entender como funciona a mente do teu cliente e vender para ele de uma forma intencional, você vai deixar muito dinheiro na mesa. E eu te digo mais, se você não aprender a construir um playbook de vendas, uma estrutura de vendas, que ela é desenhada e modulada para o teu produto ou para o teu serviço, você vai ficar tentando vender com as justificativas erradas. E aí sabe o que acontece? De 10 clientes que você atende, você fecha para 1 ou 2. Agora, se você entendesse como funciona a mente do teu cliente, usasse gatilhos corretos, tivesse um processo de vendas onde você sabe todas as objeções que tem em torno do teu produto ou do teu serviço, você sabe tudo o que vai acontecer, ou seja, você antecede o processo da negociação, porque você está mais do que preparada para atender aquele cliente ou a tua equipe. Sabe o que acontece? Esses 10 clientes que você atendeu, em vez de você vender para 1, você venderia para 4 e perderia 6. Ou seja, você está jogando muito dinheiro fora. E no longo prazo, você pode inclusive ficar sem o teu negócio, entrar em processo de falência. Você está entendendo? Por isso que eu tenho um curso que ele se chama Vendas 10x. E dentro desse curso eu te ensino exatamente isso. Técnicas de persuasão, como induzir o cliente ao sim, como entender a mentalidade do teu cliente, como você construir um playbook de vendas, como você entender como funciona o processo de gestão de vendas, tá? Isso que eu acabei de fazer agora foi te mostrar que eu tenho um produto, que você tem uma dor e o que vai acontecer com você caso você não solucione essa dor. E é isso que você precisa fazer com o teu cliente. Mostrar para ele o que ele vai perder caso ele não adquira a tua solução. Então, para que você saia desse vídeo com um pouco mais de clareza, eu quero que você mapeie hoje quais são os próximos passos do teu cliente com o teu produto. Preste atenção nessa lição de casa. E quais são os próximos passos do teu cliente sem o teu produto? O que pode acontecer com o teu cliente se ele não comprar de você? E o que acontece com o seu cliente ele comprando de você? Mas estipule passos. Daqui a um mês, como esse cliente vai estar? Daqui a 2 meses? E daqui a 3? Bom, você, por exemplo. Se você não procurar o meu curso Vendas 10x e não comprar esse curso hoje, provavelmente daqui a 2, 3 meses você ainda vai estar rolando esses vídeos do YouTube, procurando mais pessoas que falam sobre processos de vendas e não vai conseguir vender. Você até vai melhorar um pouquinho ali as tuas técnicas de persuasão, mas não vai ter o mesmo resultado. Você não vai dobrar o seu faturamento. Sabe por quê? Porque as pessoas que falam sobre vendas de modo geral, elas falam sobre o processo de negociação. Só que não é. A venda, ela acontece muito antes. Ela acontece na mente do seu cliente. Você precisa entender como funciona a mentalidade feminina e a mentalidade masculina. Por que mulheres compram bolsas e sapatos? E por que homens compram carros? Tudo isso eu te ensino dentro do meu curso Vendas 10x, que é R$ 197. E se você comprar esse curso agora, porque eu vou deixar um link de desconto aqui embaixo, você vai conseguir triplicar os seus resultados muito mais rápido. E se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar dessa forma, rolando o feed, procurando mais vídeos de vendas e se perdendo muito mais. É isso que você precisa fazer com o seu cliente. Você precisa mostrar para o teu cliente que a tua solução é a melhor entre todas as soluções. E explicar para ele que ele tem um prazo para resolver isso. Porque se ele não resolver nesse prazo, corre riscos dele continuar onde ele está ou até mesmo o negócio dele piorar. Então liste agora
onde o seu cliente vai estar em 1, 2 e 3 meses com e sem o seu produto. E dentro disso, você vai conseguir mapear que tipo de resposta e solução você vai conseguir entregar para ele. Eu espero que eu tenha te ajudado. O meu curso Vendas 10x ele está disponível. E se você quiser me seguir lá nas minhas redes sociais, é Renata Costa Hub. Eu falo sobre vendas, marketing, mercado digital, trago dica todos os dias ali. Com certeza, curte esse vídeo, deixa o seu comentário aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Eu comecei a produzir vídeo para o YouTube agora, então eu preciso da tua ajuda para fazer esse canal crescer. Já me segue aqui e até o próximo vídeo.